é ou quer ser uma pessoa criativa, você já deve ter escutado por aí o termo bagunça criativa. Eu mesma já usei esse termo algumas vezes, me referindo a como fica o meu ateliê depois de fazer alguma pintura ou colagem ou alguma atividade envolvendo arte e criatividade. Mas será se a criatividade não funciona melhor na organização? Assim, claro que para criar alguma coisa, vou usar como exemplo uma colagem, que dentre as artes que eu costumo fazer, é a que mais deixa bagunça. Para fazer uma colagem é inevitável que no fim do processo vai ter uma pequena bagunça em volta. Vai ter papéis espalhados em cima da mesa, vai ter papéis espalhado no chão, recortes de papéis que agora são lixo, vai ter tesoura, cola, enfim. Durante o processo de uma colagem e de outras artes também, você vai estar ali fazendo a sua bagunça criativa. Beleza, só que não é exatamente sobre esse processo em si que eu me refiro quando faço a pergunta: será que a criatividade não funciona melhor na organização? Essa pergunta é mais sobre a clareza de ideias e de pensamentos e de ter um espaço propício para essas ideias surgirem e fluírem, e também de ter um espaço para que você possa prestar atenção nessas ideias quando elas forem surgindo, sabe? Eu, particularmente, acho que é difícil ter ideias e principalmente executá-las em um ambiente completamente desordenado. Só que eu não estou aqui falando que sou contra a bagunça criativa em si. Aquela que se forma logo depois de alguma atividade envolvendo arte. E aqui a gente cria uma dicotomia que é importante falar, que é tentar evitar essa bagunça do processo em si, enquanto você está executando alguma atividade, pode ser sim um trava-criatividade. Por exemplo, tentar fazer uma colagem sem espalhar nenhum único papel sequer no chão. Que maluquice, né? Não é sobre esse tipo de organização que eu estou falando, de ter um processo de execução em si completamente organizado, bem direitinho, bem seguindo a linha. É mais sobre a pré-execução, sobre a organização do dia a dia. Como é o seu ambiente? Como é que você organiza os seus materiais artísticos? Como é que você organiza as suas ideias? Aliás, você organiza as suas ideias, amiga? Uma coisa simples, tipo ter um bloco de notas no seu celular para colocar todas as ideias de pintura que surgirem, por exemplo. Em uma meditação que eu fiz uma vez, está na Netflix, essa meditação é o episódio 2 da série Headspace Meditação Guiada. E é explicado lá para a gente imaginar a nossa mente como sendo um céu azul. E as nuvens são como se fossem os nossos pensamentos. Eu sei que tá parecendo que eu dei uma viajada na maionese e fugi completamente do assunto, mas calma aí que vai fazer sentido. E aí, no processo da meditação, a gente tem que deixar essas nuvens fluírem livremente para que a gente possa ter a visão do céu azul limpo. Eu gosto de pensar nesse céu azul também como sendo o nosso dia a dia. E as nuvens são as coisas que a gente vai acumulando e que se a gente acumula demais sem um mínimo de organização, fica bem difícil de fazer alguma coisa e de ter clareza nas ideias e nos pensamentos. E aí a gente acaba sendo engolido pela rotina. Por exemplo, você tem várias tarefas para fazer, para realizar, e você sabe quais são essas tarefas, você tem consciência delas aí na sua cabeça. Beleza, mas se ao invés de você ir fazendo essas tarefas na doida, uma em cima da outra, você parar, sentar e em 10 minutinhos do seu dia você escrever em lista quais são essas tarefas e determinar um dia e um horário para fazer cada uma,
mesmo que você não faça todas rigidamente no dia exato e na hora exata que você determinou. Você vai ver como as coisas vão fluir de uma maneira mais leve. E o que é que isso tem a ver com criatividade, hein? Tudo! Eu tenho certeza que já passou aí na sua cabeça algo mais ou menos assim. Queria ser mais criativa, fazer coisas que envolvam criatividade, queria ter um hobby, mas eu não tenho tempo. Olha lá essa menina, o tanto de coisa que essa menina faz, onde é que ela arruma tempo? Não é sobre arrumar mais tempo, é sobre saber gerir e organizar o seu tempo. Se você organiza as coisas que você tem para fazer e faz sem procrastinar, né? Que aí já é outro ponto, outro vídeo. Se você tem ali uma organização nas coisas diárias que você tem para fazer, sobra tempo para ser criativo. E não é apenas sobre sobrar tempo, porque eu acredito que ser criativo é um estado de espírito e que a gente conquista ironicamente com tempo de prática. Quanto mais você pratica a sua criatividade, mais criativo você é. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? Você organiza as ideias que você tem? Eu, por exemplo, tenho um bloco de notas no meu celular que se chama Ideias de Arte e ele é exclusivo para eu anotar todas as ideias de pintura que eu tiver, ideias de desenho, ideias de frases para colocar em algum desenho ou em alguma colagem. Tudo que é ideia de arte eu anoto nesse bloco de notas. E sempre que eu vou pintar, desenhar, etc., eu vou lá e dou uma olhada no meu arquivo de ideias. Já pensou se, ao invés desse bloco de notas exclusivo, eu anotasse sempre que surgisse uma ideia, eu anotasse sempre em um canto diferente? Ou então, se eu nem anotasse as ideias quando elas surgissem na minha cabeça? Bom, no primeiro caso, eu definitivamente não ia saber aonde procurar as minhas ideias no momento que eu sentasse para pintar ou desenhar. E aí, muitas ideias legais se perderiam no caminho. E no segundo caso, eu não ia nem ter as ideias, né? Porque se eu não anotasse todas as ideias que eu tenho, eu definitivamente não lembraria de nenhuma delas. E isso tem a ver com organização, que tem a ver com criatividade. É desse tipo de organização que eu estou falando ao me fazer a pergunta: será que a criatividade não funciona melhor na organização? Eu acredito que a resposta para essa pergunta é sim, com certeza. Se organizar ajuda a nossa criatividade a fluir de uma forma mais leve e nos possibilita espaço e tempo para que a gente possa prestar atenção em todas as ideias que surgirem na nossa cabeça e depois para que a gente consiga executar pelo menos algumas. Se você gostou de todo esse papo sobre organização e criatividade e quer continuar se aprofundando no tema para conseguir ser mais criativo, eu te convido a assistir o vídeo Como Ter Mais Criatividade, que já está aqui no canal e lá eu te dou outras dicas práticas para você praticar a sua criatividade e, consequentemente, ser mais criativo.